Queridos irmãos, nós continuaremos com as nossas exposições em Salmos. Chegamos agora ao Salmo de número 29. Na semana que vem retornamos a Juízes. Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, Senhor, despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória! O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos por tua graça soberana. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque tudo que criastes foi para a sua glória. A nossa salvação é para a sua glória. Estamos neste culto para a sua glória. Que este culto tenha por finalidade glorificar o teu santo nome. Que Cristo seja para sempre glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Nosso título da exposição esta manhã: o eco da tempestade. Só lhe deu glória no céu, na terra e para sempre. Este é o nosso subtítulo. Vamos lá. Hoje nós temos uma introdução um tanto mista que atinge os pequeninos e também nós adultos. Porque quem aqui de nós, desde os pequeninos até os adultos, já não sentiu o coração acelerar com o estrondo de um trovão numa noite de tempestade? Você está lá, chuva gostosa caindo em cima do telhado, você está lá prestes a dormir com aquele barulho maravilhoso, aí vem aquele trovão que você toma um susto. Não é assim? É, né, Oli? O Oli falou que é assim mesmo. Então, imagine só, Oli. Aí quando bate aquele trovão, você sai correndo para os colos do Wellington, papai Wellington. E o papai Wellington está com medo também, né? Mas ele tem que se mostrar forte e corajoso. Em alguns casos as janelas tremem. E nós, mais adultos, trazemos à memória a nossa fragilidade diante da força da natureza. Que um trovão nos faz estremecer. Agora, pense o seguinte. Pense o seguinte, olhe.
Imagina que você esteja numa caverna. Aí você está com medo de entrar, porque está escuro, né? Então você dá um grito, ei! E a sua voz volta para você. Você escuta a sua voz voltando. Como que chama isso? É um eco. É ou não é? O rei Davi compôs este salmo sob o impacto direto de uma violenta tempestade. Contudo, em vez de ele olhar para os raios e trovões, lembra do professor Victor do Castelo Rá-Tim-Bum? Então, ao invés de ele esboçar aquele medo antropocêntrico, ele elevou os olhos em adoração. Davi compreendeu que o rugido do trovão não é um barulho caótico e sem sentido. Na verdade, é a própria criação a tentar ecoar a incomparável grandiosidade do seu Criador. Por isso que o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, disse o seguinte: o Deus da fé não é uma divindade muda de gesso. Ele fala no trovão, move-se na tempestade, e os seus filhos encontram mel nas fendas da rocha fustigada pelo raio. Nós estamos diante de uma perspectiva, então, reformada, onde o quinto princípio da reforma é o só lhe deu glória. Glória somente a Deus. E nós, tanto ao ler Calvino como os puritanos, entendemos que desde a menor gota de chuva até o cataclisma mais devastador, existe com um propósito supremo. Qual é esse propósito? Fazer a glória de Deus ecoar por toda a eternidade. Glória seja a Deus. Portanto, queridos pequeninos, anotem a nossa palavrinha-chave desta manhã. Palavrinha ecoar. Ok? E a nossa afirmação teológica: a glória absoluta de Deus ecoa soberana sobre o céu e a terra, constrangendo toda a criação a adorá-lo e garantindo assim a paz inabalável do seu povo. Vamos mais uma vez? A glória absoluta de Deus ecoa soberana sobre o céu e a terra, constrangendo toda a criação a adorá-lo e garantindo assim a paz inabalável do seu povo. Então, queridos, aqui no Salmo 29, nós vamos sintonizar os nossos corações para escutar a majestade divina. E vamos observar que a glória começa nas alturas celestiais, desce como um estrondo à terra e estabelece-se por fim num trono que jamais será abalado, o trono do nosso Deus. Portanto, o nosso sermão, cujo título, O Eco da Tempestade, reproduzirá aqui 3 ecos. E o primeiro eco é o eco da tempestade no lugar mais alto. O segundo eco, mais conhecido como nosso segundo ponto, o eco da tempestade no chão da vida. E por fim, o eco da tempestade no trono que não se abala. Ok? Dessa forma vamos
seguir as exposições aqui em Salmos e, propriamente dito, hoje, o Salmo 29. Porque, na verdade, toda a Escritura tem a finalidade de glorificar a Deus. Não é verdade? Então vamos lá, versículos 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Portanto, o eco da tempestade no lugar mais alto. A glória que é exigida no santuário celestial. Queridos, Davi inicia o poema convocando os filhos de Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Aqui é uma referência aos seres celestiais e anjos majestosos. Atribuir ao Senhor glória e força. Se as criaturas mais puras e poderosas do céu se cobrem e se prostram para render o sol lhe deu glória, como mais nós, seres terrenos, devemos fazer? Se eles, seres celestiais, cobrem seus rostos, se prostram diante da majestade desse Deus, quem dirá nós, seres terrenos? Como já dito em diversas oportunidades deste púlpito, João Calvino advertia que o coração humano é uma fábrica contínua de ídolos. Facilmente nós levantamos altares em nossos corações. E fazemos isso com a hipocrisia de acusar os católicos de idolatria quando nós fazemos outros ídolos em nossos corações. O nosso coração, constantemente, ele procura desviar para si os méritos divinos. Veja, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, também um versículo, uma passagem que foi diversas vezes lida deste povo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Encalcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Adorar a Deus na beleza da sua santidade significa reconhecer que o sol lhe deu glória é a própria atmosfera do céu. Essa é a perspectiva do céu, a glória de Deus. Em contraste com aquelas pessoas que tornam a criação o seu ídolo, o culto celestial serve de modelo perfeito. Os anjos não retêm atenção para si, mas fazem a santidade do Senhor ecoar continuamente pelas
abóbadas celestes. Queridos, o nosso culto comunitário na terra deve ser um eco fiel dessa adoração perfeita no lugar mais alto. De modo que na igreja de Cristo não há espaço para hipocrisia. E como que nós nos tornamos hipócritas? Roubando a glória de Deus. Porque nós constantemente afirmamos que Deus é soberano, que Ele nos salva. Quanto mais nós, calvinistas, não temos mérito algum na salvação. Deus é soberano, afirmamos. Entretanto, nas áreas mais sensíveis de nossas vidas, agimos como se Deus não existisse. Por isso que sofremos de ansiedade, o medo do amanhã. Por isso que nos desesperamos na primeira tempestade. E o que ecoa de nossas vidas não é a glória de Cristo, mas o que ecoa é o nosso medo, mostrando uma insegurança a este Deus soberano. Demonstramos total irreverência a Deus quando o irmão que está do seu lado comete um pecado contra você. E o seu coração amargurado é incapaz de perdoar. Dessa forma, você não reflete a glória de Cristo, o segundo Adão, mas você ecoa o primeiro Adão, o Adão caído, incapaz de perdoar alguém. O Adão mentiroso, que se esconde da presença de Deus, que coloca a culpa no próximo. A mulher que tu me deste, o irmão que tu me deste, Senhor. Se não fosse por esse filisteu, aí sim minha vida seria mais tranquila. Esther, Oliver, Pedrinho, Luquinhas, Jonatas. Quando nós cantamos com alegria, e todos nós também, meus irmãos, quando partilhamos da nossa fidelidade, nós nos unimos ao coro dos anjos para fazer a glória de Deus ecoar na igreja. E só existe a possibilidade de nós cantarmos com alegria, demonstrar a nossa fidelidade a Deus, se aquilo que Cristo realizou na cruz, de fato teve uma eficácia em nossas vidas. Portanto, não somos hipócritas. Portanto, amamos o nosso próximo. Portanto, perdoamos. Portanto, amamos. Portanto, oramos. Portanto, nos relacionamos. Portanto, ansiamos pela comunhão. Portanto, celebramos a vitória do próximo. Portanto, nos alegramos de estar na presença de Deus. Portanto, sofremos com os que sofrem. Portanto, choramos com os que choram. Porque isso ecoa a glória de Cristo na igreja. O ponto, como foi lido no nosso momento de confissão, no princípio aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar
ou fazer o mundo e todas as coisas nele, que sejam visíveis ou invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. E Deus, o grande Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e coisas, desde a maior até a menor, por sua muito sábia e santa providência, para o fim pela qual foram criadas, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, infinita bondade e misericórdia. A criação, ela tem um propósito. O propósito da criação é ecoar a glória de Deus. Nós, a Igreja de Cristo, mais ainda, porque somos a nova criação de Deus. Tudo se fez novo em nossas vidas. Então aquela vida que vivíamos antes do conhecimento de Cristo ficou no passado. De modo que a justiça que eu entendia no passado não pode ser a mesma justiça que eu entendo no presente. Eu não posso aplicar o meu conceito de justiça antes de conhecer a Cristo no meu relacionamento, por exemplo, com a minha esposa. Eu não posso dizer que sou um crente e agir como um incrédulo no meu lar. Porque, ao invés de ecoar a glória de Cristo, eu estou ecoando a luz das trevas. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Mas a soberania divina não fica restrita ao tribunal invisível do céu. O que Deus exige louvor nas alturas é o mesmo que faz a sua palavra romper as nuvens e descer com estrondo sobre o nosso chão. Se o céu responde com obediência, vejamos agora como a terra testemunha esse mesmo poder quando o eco da tempestade atinge o solo em que pisamos. Vamos ao ponto 2. O eco da tempestade no chão da vida. A glória manifestada na tempestade terrena. Versículos 3 a 9. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. Repare muito bem na expressão a voz do Senhor. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória! Aleluia! Queridos, o texto descreve uma tempestade real e devastadora. E reparem que a expressão a voz do Senhor se repete 7 vezes. Um número muito representativo na teologia bíblica, porque simboliza perfeição. Então, agindo aqui como um eco perfeito de múltiplos trovões. O fenômeno começa sobre o mar Mediterrâneo, despedaça os orgulhosos cedros do Líbano,
ao norte, e faz as montanhas saltar e descer até abalar o deserto de Cádiz ao sul. Nada lhe escapa. Veja, enquanto os povos cananeus criam piamente que Baal governava os céus e as chuvas, Davi está desmitificando este paganismo cananeu. Os nossos pais puritanos nos ensinavam que, ao ver a soberania de Deus na providência natural, a tempestade ela não está descontrolada. Ela executa minuciosamente, no mínimo detalhe, o decreto do Senhor. Cada raio, cada risco no céu escreve a mensagem: só lhe deu glória. Tudo reflete a glória de Deus. Agora, olha o clímax aqui no versículo 9. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O clímax da tempestade faz com que todos no seu templo clamem glória. A tempestade é o megafone de Deus no chão da vida. Enquanto o mundo se desespera com medo do caos, a igreja ergue-se para ecoar o louvor da sua soberania absoluta. E como isso se reflete a nós? Como isso tem uma aplicação direta a nós? Quer enfrentemos as tempestades físicas da velhice, onde as dores são mais presentes, a dificuldade de locomoção são mais intensas. Quer as tribulações financeiras ou familiares, as crises não significam que Deus perdeu as rédeas do controle da sua vida. Pelo contrário, elas são um cenário onde o seu poder se manifesta, desafiando-nos a fazer nossa confiança ecoar em meio à escuridão. É nos momentos de aflições, de tensões, nos momentos em que nós não conseguimos enxergar nada a não ser medo e desespero, é que a nossa vida deve refletir ainda mais o eco da glória, da majestade de Deus. De modo que quando nada vai bem na sua vida, você ainda tem a segurança de dizer: glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é soberano. Ele está no controle. Como eu havia dito no sermão passado, isso pode parecer clichê, mas é que facilmente nos esquecemos deste controle de Deus em nossas vidas. E aí o que nós fazemos? Nos escondemos no calvinismo, onde Deus é absoluto na salvação, mas nas outras áreas Ele não é não, por isso que eu estou desesperado. Deus é soberano sobre tudo. Nada foge do controle dele. Por isso que um dia, sabe o que significa essa expressão, um dia discursa o outro dia? Todos os dias nós ecoamos a glória de Cristo. Todos os dias devemos mostrar ao mundo a beleza e a grandiosidade deste Deus imutável, soberano, forte,
poderoso. Porém, depois que o vento forte cessa, que as florestas se dobram e o deserto silencia o seu tremor, o que realmente permanece? Quando a tempestade vai embora. Quando as coisas parecem, agora vai. O espetáculo visível da tempestade é passageiro. Mas ele aponta para algo imutável. O Deus que se manifesta a sua força na agitação da história é aquele que reina na estabilidade absoluta, estabelecendo o eco da tempestade sobre um trono que jamais será abalado. Por isso, que nós caminhamos então para o terceiro ponto. O eco da tempestade no trono que não se abala. Ou seja, a glória estabelecida no trono eterno. Versos 10 e 11. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Reparem no versículo de número 10. O Senhor preside aos dilúvios. No original, aparece uma expressão Mabu. Significa literalmente dilúvio. Agora, o que isso significa? Porque este termo é o mesmo utilizado em Gênesis capítulo 6, versículo 9. O que Davi está nos mostrando ao dizer essa palavra? Ele está trazendo à memória o maior julgamento e cataclismo da história humana, para afirmar que sobre o caos primordial e sobre o juízo do mundo, o Senhor assentou-se e permanece como rei para sempre. O seu trono é perfeitamente estável. Ele é inabalável. O que isso nos mostra, queridos? Novamente, Spurgeon, ele diz que este poema sagrado possui uma estrutura maravilhosa, porque o salmo começa com um estrondo de trovões e termina com o arco-íris da paz. Esta paz concedida ao povo de Deus no versículo 11 não é a ausência de lutas. Por isso que nós devemos o tempo todo rejeitar toda e qualquer teologia da prosperidade que tem a finalidade de exaltar o homem e massagear o ego dele. Encontramos isso na esmagadora maioria das igrejas. Então as pessoas sentem-se inconformadas ou incomodadas com mensagens que denunciam o pecado, que exalta Cristo. Por quê? Porque ela está acostumada a ouvir mensagens que massageiam o ego, de que as lutas vão cessar e você vai comer o melhor dessa terra, vai ter festa na sua casa, vai ter... Deixa eu contar uma experiência pessoal. Lá por volta do ano 2000 e alguns anos atrás.
É, um irmão, ele me mandou uma mensagem. Na época eu não conhecia, mas era um vídeo de uns 9 minutos do pastor Paulo Júnior. E todos os meus pecados foram expostos ali. E eu tinha raiva do Paulo Júnior. Eu não quero mais ver esse cara, não. Mas a palavra não volta vazia. E aquilo germinava no meu coração. Pai, será que eu sou tão pecador assim mesmo? E aí então, comecei a pesquisar mais. Aí eu fui conhecendo alguns homens, só teologia água com açúcar, meus irmãos. Paul Washer, certo? Já vi logo a ira de Deus. Misericórdia. Boa, mais um sermão desse aqui eu vou pro inferno. Então aquilo foi mexendo comigo e tal, até o ponto de ser irresistível eu falar, a partir de hoje agora eu sou reformado também. E aí eu cheguei para Tamires, falei, olha, tem uma coisa para te dizer, nós vamos sair desta igreja, nossa antiga igreja, né? Acho que esse miserável tá desviado de novo, né? Eu falei, vou te fazer um desafio. Nós vamos... Assista esse sermão aqui. Aí mandei logo o Paulo Júnior, já para arrebentar a porta logo. E falei para ela o seguinte, ó. Se em apenas uma única vez, nesta igreja que nós estamos, Cristo for anunciado, eu nunca mais saio daqui. E lá nós tínhamos culto de terça, quinta e domingo. E eu passei o mês inteiro lá com ela. E o que eu ouvi era só, vai ter festa, tem azeite, tem farinha, tem não sei o que. Eu falei, rapaz, é um bolo que esse pastor vai fazer, mas não vai pregar o evangelho. E aí então, ao término deste mês eu disse para ela, e aí? Ela, realmente, não há evangelho aqui. Queridos, Davi está nos mostrando que sempre haverá lutas, tempestades, crise no casamento, crise financeira, vai ter. E não pensem, porque o irmão ali é muito mais rico que eu, então a vida dele está bem melhor. Não está. Uns lutam com umas dificuldades, outros lutam com outras dificuldades. E aí o que nós fazemos? É nesses momentos que nós substituímos a glória de Deus. Por quê? Olha como nós somos especialistas em querer usurpar a glória de Deus. Quem é que tem o conhecimento de todas as coisas? Deus. Não é verdade? E aí quando eu vejo aquele irmão que financeiramente é melhor do que eu, e ele está passando por uma crise de ansiedade, pô, esse irmão está com frescura. Meu irmão, você não sabe o que é problema não. Se estivesse na minha vida aqui, aí você saberia o que é dificuldade. Ninguém sabe o que eu estou passando. Então você começa a julgar o seu irmão com base em você mesmo. Ou seja, como se você fosse o soberano da história. E o que está manifestando, o que está ecoando na sua vida? Orgulho próprio, avareza, egoísmo. Você está refletindo mais o caráter do primeiro Adão do que o caráter do segundo Adão. E se você não sabe quem é o segundo Adão, vou te dizer agora, é Cristo Jesus. Agindo dessa forma, você não ecoa a glória de Cristo. Você não reflete a luz de Cristo, a luz inacessível de Cristo. Você reflete as trevas, a escuridão do inferno. Por isso que o versículo 11, o Senhor dá força ao seu povo. Notem uma coisa, antes de ele dizer que o Senhor abençoa com paz ao seu povo, ele diz o quê?
O Senhor dá força. Porque haverá lutas. E o Senhor vai nos fortalecer. E conforme Ele nos dá força, Ele nos abençoa com a paz. A paz não é a ausência de lutas. Essa paz aqui é no momento que você está na pior fase da sua vida. E ainda assim você consegue ter paz. Porque a sua esperança não está na criação, mas no Criador. Não é a ausência de lutas, mas é a consequência direta de saber que o Deus Todo-Poderoso, que governa o dilúvio, é o mesmo Deus que guarda a nossa vida sobre este trono que não se abala. A Ele toda a honra e toda a glória. O nosso Deus é tremendo, igreja. Agora, perante impérios, governos políticos que sobem e desmantelam, a nossa afirmação teológica brilha. A glória do Senhor permanece inalterada. Por isso, eu entendo todas as implicações que temos em épocas de eleições. A nossa esperança não está no Lula. A nossa esperança não está no Flávio Bolsonaro. A nossa esperança está em Cristo. E somente nele. A estabilidade do trono eterno deve ecoar na firmeza inabalável da nossa fé. Novamente, criançada, não temam um futuro nem o escuro, pois o Rei do Universo é o vosso Pai Celestial. Já para nós, que já testemunhamos tantas crises e viragens históricas, que as nossas lutas sirvam de testemunhas vivas para os mais jovens, confirmando que o Senhor permanece no controle absoluto de tudo. As nossas crises, as nossas dificuldades, elas são combustível para a nossa força. Porque da maior dificuldade, nós glorificamos a Deus, mostrando ao mundo que nós não estamos apegados a nada deste mundo. Pelo contrário, nós estamos apegados a Cristo. E somente Cristo. Finalizando este sermão, quero trazer algumas perguntas aqui reflexivas para nós. Como podemos nós, criaturas caídas e pecadoras, ouvir a voz deste Deus terrível e santo sem sermos consumidos pelas suas chamas? Essa é uma pergunta para todo aquele que tem a insegurança da sua salvação. Aquele que não sabe se de fato nasceu de novo. Agora, para nós, os crentes, como podemos cumprir o chamado do Soli Deo Glória? Quando alguém olha para a sua vida, ela vê a glória de Cristo? A sua vida ecoa a glória de Deus?
Não se preocupem. A resposta encontra-se no Novo Testamento. Reparem, noutra noite de terrível tempestade, um mar muito agitado, conhecido como Mar da Galileia, os discípulos clamavam com medo da morte. Mas Jesus Cristo levantou-se no barco e usou a mesmíssima voz do Senhor do Salmo 29. Sem precisar de trovejar 7 vezes, proferiu apenas: cala-te, emudece! E seguiu-se uma grande bonança. Jesus é o Deus do Salmo 29, revestido de carne humana. É Ele que acalma a tempestade. É Ele que dispara a tempestade, porque eu sou o Senhor de toda a criação. Não há nenhuma tempestade em nossas vidas que o nosso Senhor Jesus Cristo não possa acalmar. Ele é soberano, Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito. Deposite a sua angústia, a sua aflição, o seu medo aos pés de Cristo, porque Ele é especialista em trazer paz para a igreja. Mais do que acalmar as águas da Galileia, Jesus enfrentou a tempestade definitiva. Porque na cruz do Calvário, o dilúvio do juízo e da ira de Deus contra o pecado, aquele pecado que nós lemos lá em Romanos 1,18, desabou inteiramente sobre a cabeça do Salvador. A ira que era para você experimentar, a ira que era para eu experimentar, a ira que era para nós experimentarmos, foi depositada sobre Cristo Jesus. Ele suportou o trovão da condenação divina para que nós fôssemos poupados. Pela sua ressurreição, Cristo subiu ao trono eterno. E por causa dele, que a voz divina, que antes gerava pavor, hoje nos traz reconciliação e concede a associação da verdadeira paz. Porque agora, verdadeiramente, por causa dos méritos de Cristo, não para a nossa glória, mas para a glória dele, nós ecoamos a glória de Deus. Toda a igreja que profere a palavra de Cristo, toda a igreja que está escravizada às Sagradas Escrituras, toda a igreja que ama a Deus mais do que qualquer outra coisa, essa igreja ecoa a glória de Cristo. E nós somos privilegiados por isso. Somos privilegiados, queridos. E a nossa perspectiva otimista não nos faz retroceder, porque nós sabemos que a igreja caminha com Cristo, triunfando sobre tudo e sobre todos, de modo que nenhum inimigo de Cristo ficará de pé até o último dia da sua vida. Pelo contrário, será destruído pelos pés de Cristo. E finalmente, chegará o dia em que nós entregaremos o reino deste mundo, um reino onde Cristo é o soberano, diferente do que as pessoas acreditam. Um mundo cristianizado, onde Cristo é o cabeça, de uma vez por todas, onde Ele é o Senhor soberano. E então, junto com os anjos, nós diremos bem forte: glória! Aleluia! Jesus é o Senhor de toda a terra. Amém e amém.